Boa noite, professor. Meu nome é Maria Laura e eu vou falar sobre o artigo 135 do Código Penal, sobre omissão de socorro. Esse artigo fala que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Os casos de aumento de pena desse crime, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. O objeto material desse tipo penal é a criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ou pessoa desamparada ou de grave e iminente perigo. O bem jurídico protegido é a vida e a saúde, e o elemento subjetivo é o dolo, sendo dolo direto ou eventual, ou seja, intenção, vontade de realizar tal conduta. Esse tipo penal, ele só pode ser préter-doloso, ou seja, dolo na omissão de socorro e culpa no resultado morte ou lesão de natureza grave. Ou seja, ele não pode nem ser desejado, nem pelo agente. E esse crime também não admite tentativa, a forma tentada. Agora eu vou falar sobre os elementos desse tipo penal. No seu artigo tem o verbo deixar. No caso, nesse sentido, fala deixar de fazer algo, deixar de prestar assistência, não ajudar. E essa ajuda tem que ser possível. O agente precisa ele precisa ajudar sem que ele corra risco de vida ou saúde ou integridade física. Se tiver essa possibilidade, esse fato será atípico. Mas se ele puder ajudar, ele possui sim o dever de procurar socorro com alguma autoridade pública competente. Se o agente não quiser, vamos supor, um exemplo, não quiser transportar uma pessoa ferida porque não quer sujar de sangue o estofamento do seu carro, ele não vai escapar de punição, porque é uma vida humana que está em jogo. Esse é um dever de solidariedade, que cai a todos sem distinção. A criança abandonada, nesse caso, seria uma criança com menos de 12 anos, que foi deixada à própria sorte por seus pais ou seus responsáveis. A criança extraviada é aquela que se perdeu dos seus responsáveis. Olá, vou falar sobre a consumação e a tentativa de omissão de socorro. Tópico 1. Crime de perigo concreto. Não é só o fato de não socorrer, mas sim a falta de socorro, mais o risco para a vida ou a saúde da vítima. Tópico 2. Sem socorrer, mas sem risco é igual a um fato atípico. Tópico 3. Sem a possibilidade de socorrer e de comunicar à autoridade é igual a um fato atípico. Tópico 4. Se várias pessoas podem prestar socorro e não o fazer, a obrigação é sim de todos ela a obrigação solidária. Se algum de sujeito presta socorro, não exige que os demais também prestem, mas se aquele que se habilita não consegue prestar socorro em virtude da falta de ajuda dos demais, o que nada fizeram, são sim responsabilizados por omissão de socorro. Tópico 5. Não admite tentativa, pois se o caso de risco à saúde da vítima e o sujeito se omite, um crime já se consuma. Bom, agora eu vou falar sobre as classificações da omissão de socorro. Tópico 1. Crime comum é quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa, já que o tipo penal não exige que o sujeito ativo tenha nenhuma forma de um vínculo com um sujeito passivo.
O tópico 2. O crime próprio é quanto ao sujeito passivo. A lei exige deles uma condição especial, uma situação peculiar, seja ela uma criança abandonada, extraviada, assim como diz no artigo de maneira clara. No tópico 3. De perigo concreto, deve-se demonstrar que a omissão do agente trouxe efetivamente uma situação de perigo para a vítima. Tópico 4. Doloso, uma vez que esse tipo penal não prevê modalidade culposa. Tópico 5. De forma livre, o sujeito ativo pode realizar a sua conduta de vários modos. Tópico 6. Omissivo próprio. A conduta é baseada na omissão, ou seja, não deixar de fazer. O tópico 7. Instantâneo quanto ao momento da consumação. Tópico 8. Monossubjetivo, uma vez que pode ser praticado por uma só pessoa. Unissubsistente, plurissubsistente. Dependendo da situação, pode ser um só ato ou vários. Transeunte, como regra, ou seja, não é um delito que deixa vestígio, que poderia ser provado por perícia, só pode ser provado por documentos e testemunhas. Tópico 11. No tópico 11, vou falar sobre quando se fala em omissão de socorro, envolve detalhes e interpretações diferentes em cada caso, mas de uma forma geral ocorre na situação em que o agente deixa de fazer o que poderia e deveria ter feito. O bem jurídico protegido por esse artigo é a proteção da vida e da saúde por meio da solidariedade humana. Para qualquer cidadão, é considerada a omissão de socorro não dar assistência ou pedir auxílio de algumas autoridades públicas, polícia ou bombeiro, por exemplo, ao se deparar com uma situação em que outra pessoa se encontra em circunstância de iminente perigo. Esse crime está diretamente ligado ao fato e à ocasião próxima do sujeito ativo ao seu alcance. Nesse contexto, o sujeito passivo é a pessoa que tem um dever de não se omitir o sujeito passivo, conforme o Código Penal. Somente pode ser criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, desamparada, ou qualquer pessoa em grave e iminente situação de perigo. Nesse crime não existe tentativa, é um crime de ato único, diferentemente dos crimes omissivo, impróprio, onde a omissão é a forma ou meio de alcançar o resultado. O crime se consuma como o ato lesivo, não apenas a omissão admitindo-se a tentativa. Por exemplo, no crime omissivo impróprio, exemplo, médico que deixa de socorrer alguém, pois determinada pessoa que está precisando de ajuda foi um indivíduo que estuprou sua filha, deixando assim de agir naquele determinado momento. Ele vai responder por homicídio doloso. Nesse caso, é um crime comissivo por omissão, como agisse para matar-se, se omitindo tinha o dever jurídico de agir. Exemplo, policial que vê uma mulher sendo estuprada e não age naquele momento. Um crime comissivo e por omissivo de estupro. Como se ele praticasse o estupro, ele vai responder pelo estupro, já que pratica o crime da omissão de socorro. É um crime de omissivo próprio, tipo penal, que se omite e vai responder por tal coisa. Exemplo, estou no mar com uma prancha de surf, pego e não ajudo. Eu podia ter ajudado e não ajudei. Nesse caso, eu me omiti a omissão própria. Na área da saúde, o tema geralmente ganha proporção gigantesca, independente de quadro, e com isso acontece o mesmo quando a acusação não é pertinente. A única certeza é que
o estrago à imagem do médico e de sua instituição pode ser permanente. Na área do direito médico, a omissão do socorro pode ser tipificada quando o médico dolosamente deixa de prestar assistência ao paciente na circunstância prevista no artigo 135 do Código Penal. A pena de multa é de 1 a 6 meses de detenção em regime aberto ou semiaberto. Quando se enquadra na condição de um garantidor, como descrito no artigo 13 do Código Penal, o médico pode responder penalmente pelo crime de homicídio ou lesão corporal, por dolo ou culpa, sem ocorrer morte ou lesão do paciente, respectivamente. Por Tua Souza, nesse caso, a pena varia de 2 meses em regime aberto ou semiaberto a 20 anos de prisão em regime fechado. Dr. Souza, que acabei de falar respectivamente, diz que a ação do médico deve ser sempre baseada nos valores éticos da profissão, para que a omissão de socorro não ocorra. O médico deve sempre agir profissionalmente de maneira correta, sendo diligente ao cumprir adequadamente ao seu dever pontuar. Boa noite, professor. Me chamo Thaís e vou falar sobre o artigo 135A do Código Penal. No artigo 135 diz que existe a caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial, terá a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa pena pode ser duplicada se dessa negativa ocorrer lesão corporal grave e triplicada se dessa negativa ocorrer a morte. O hospital pode sim ter esses formulários, esses documentos preenchidos. O que não pode acontecer é o adiamento desse atendimento para que esses formulários sejam preenchidos. Lembrando que estamos falando exclusivamente da rede privada, pois se na rede pública ocorrer qualquer cobrança, poderá ser colocada outra tipicidade criminal, como por exemplo a corrupção. Trata-se de um crime contra a pessoa e uma modalidade específica do crime de omissão de socorro. É um crime próprio para ambos os sujeitos. O sujeito ativo pode ser qualquer funcionário do hospital, como a atendente, o diretor, o médico ou qualquer funcionário de saúde. O sujeito passivo é o paciente, ou seja, aquela pessoa a qual necessita de um atendimento. É um crime concreto e doloso. Doloso porque se assume o risco de sofrimento ou morte. É comissivo como regra. Não admite tentativa, pois só há crime se houver condicionamento para o atendimento. Sua consumação é instantânea no momento do condicionamento. É monossubjetivo, monossubsistente e transeunte, pois não se pode comprovar por perícia, apenas pelas testemunhas que estarão ali presentes. Tem autores que dizem que, no contexto de emergência que tem no artigo, já se inclui a urgência, mas isso há divergências, porque alguns autores creem que emergência é uma coisa e... Boa noite, professor Andrião. Aqui é a Sandra Torres de volta. Tudo em paz? Vamos lá. Estou no grupo de Maria Laura, certo? Estou dividindo com Thaís. E aí ela já começou com o vídeo dando início ao artigo 135A. Eu vou fazer uma breve explanação aqui dando continuidade, né? E começarei falando do objeto jurídico e material do crime. O objeto jurídico é a saúde e a vida de uma pessoa humana. Já o objeto material é a pessoa humana sobre a qual recai a conduta criminosa. É um crime de conduta típica, pois está representado pelo verbo exigir, o seu elemento subjetivo. É o dolo do perigo. O dolo pode ser direto ou eventual. Direto quando a gente quer o dano, e o eventual é quando a sua conduta assume um risco de um perigo. Para tentar entender melhor do que eu fiz o trabalho, isso aqui, eu imaginei assim, como se fosse um hospital, um grande hospital, e de certa forma o diretor-geral do hospital dita uma norma interna, onde todos os recepcionistas somente podem aceitar a internação, ainda que, mesmo de emergência, né, tipo assim, de uma pessoa que apresenta o calção, o famoso cheque calção.
2 semanas depois, chega uma paciente em situação de emergência e a recepcionista do hospital já faz exigência do cheque calção, como ter sido exigido pela norma. A recepcionista do hospital já faz exigência do cheque calção, como ter sido exigido pela norma. E para que até seja recebido todos os atendimentos hospitalar de emergência, né? Aí quem cometeu o crime, na verdade, entre os dois, né? Então, o diretor do hospital ou a recepcionista? Ambos, né? Ele entraria como, pela teoria, né, do domínio de fato, do fato, o diretor-geral ele seria o autor intelectual e a recepcionista seria a autora executora. Então foi mais ou menos o que eu entendi dentro de um contexto. Espero ter respondido. Passar bem. Olá, boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Espero que esteja tudo bem com o senhor. O meu nome é Wellington da Conceição. Sou aluno do 5º período noturno de Direito, obviamente aí da instituição ACES, e tenho a incumbência de fazer uma breve explanação sobre o artigo 136 do Código Penal. Abordaremos elementos do tipo classificação, modalidade qualificada, causa de aumento da pena. E para tanto iremos simular um caso concreto, inserindo ou adequando algumas considerações ao delito cometido. Ok? Quanto ao caso concreto, imaginaremos a seguinte situação, professor. Algumas informações dessas se encontram numa lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisamente no artigo 18A, que diz mais ou menos assim: um pai que tem o dever e a obrigação estabelecido por lei de cuidar, de educar, proteger seu filho, isso sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Imagine o senhor que, ao invés disso, ele trata o seu filho, que temos como exemplo uma criança de 11 anos, com requinte de crueldade, castigando fisicamente, psicologicamente, constrangendo de forma vexatória. Então, cabe a esse agente ativo, que é o genitor da criança, sujeito passivo, ser enquadrado no tipo penal que reza o artigo 136 do Código Penal, certo? Tendo como objeto material do delito em destaque, a pessoa contra quem o sujeito ativo realiza a conduta arbitrária, ou seja, a criança que está sob a sua guarda do sujeito ativo pai, certo? Temos como o bem jurídico protegido, neste caso, a vida e a saúde da criança. Quanto ao elemento subjetivo, temos o dolo direto, a vontade, a intenção de cometer o delito. Então, foi esse entendimento que alcançamos diante do caso em destaque. Gostaríamos, para finalizar o nosso vídeo, fazer uma leitura sobre o artigo 136, que eu acho que é viável, devido nós estarmos tratando do mesmo, para que, no meu entendimento, se conclua, se concretize esse estudo. O artigo 136 reza da seguinte forma: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, a pena: detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos.
Parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Então, eu espero ter contribuído para esse estudo, para esse entendimento, e quero agradecer pela oportunidade e vamos estar trabalhando para melhorar o nosso desempenho nas aulas, nos vídeos, certo? E muito obrigado. Tudo de bom para você, o senhor e para a nossa turma. Valeu!